Fala, meus amores, eu sou Rafael Vilaça, professor de física aqui dessa casa maravilhosa e colorida, sou gay e por isso estou aqui hoje para poder falar um pouquinho nesse dose de atualidade maravilhoso. Já estive aqui uma vez e amo, onde a gente vai fazer toda uma contextualização histórica sobre os movimentos LGBTQ+, no Brasil e no mundo, e para isso a gente tem que voltar lá atrás na década de 60. Nos Estados Unidos existia um bar chamado Stonewall Inn, onde as pessoas LGBTQ+, se encontravam, como se encontram hoje em várias boates, para poder rir, brincar, enfim, se divertirem. Só que existia, até a década de 60, várias punições, uma legislação ultra restritiva, onde as pessoas não conseguiam se expressar, se exprimir tão facilmente como hoje em dia. E o que acontecia? Em 1969, teve uma batida policial, mais uma das que tinham sempre, e as pessoas começaram a se armar contra a polícia. As pessoas simplesmente se organizaram num mutirão e debateram esse movimento policial. E esse dia foi um dos dias mais importantes da luta LGBTQ até hoje, porque deu justamente o primeiro passo que a gente precisava para a nossa luta, não só em escala nos Estados Unidos, mas numa escala global. Um ano depois, dia 28 de junho de 1970, quando fez um ano lá daquela história toda lá do bar Stonewall Inn, a gente teve a primeira organização LGBTQ+, dos Estados Unidos, que na verdade foi um embrião da primeira parada gay mundial. Trazendo aqui para o nosso Brasil, para a nossa realidade maravilhosa, em 1995, aqui no Rio de Janeiro, a galera foi para a praia de Copacabana, mas isso a gente estava falando aí numa faixa de 200 pessoas. E um ano depois, em 1996, na cidade de São Paulo, numa praça muito conhecida, que inclusive eu adoro de coração, Praça Franklin Roosevelt, a gente teve o primeiro embrião da parada gay de São Paulo. Só que aí reuniu, a gente pode falar, por uma faixa de 500 a 2.000 pessoas, a gente não sabe muito bem o número ao certo. Mas em 97, a gente teve a primeira parada gay brasileira na cidade de São Paulo, realmente organizada, na Avenida Paulista, essa avenida maravilhosa, palco de várias revoluções sociais, de várias lutas, onde eu até me arrepio de falar. Mas, gente, vamos dar uma pausa e fazer uma contextualizada política para alguns fatos que foram bem marcantes aqui nessa nossa luta aqui no Brasil. Até 1830, com a promulgação do novo Código Penal, a gente está falando da homossexualidade como crime, era punitivo. Em 1981, o Grupo Gay da Bahia começou a travar uma luta para provar o quê? Que a homossexualidade não é uma doença. Inclusive, socialmente, o termo homossexualismo, que a gente ouve muitas vezes, né, até hoje em dia, de muita gente ao nosso redor, é um termo que está errado de se usar. Porque homossexualismo, esse final, esse sufixo, ismo, ele dá a ideia de doença. Mas, obviamente, como nada acontece assim, só em 1985 que conseguiu a despatologização, esse nome difícil, da homossexualidade. Ou seja, fazer com que a homossexualidade seja vista como algo normal e não mais como uma doença, como homossexualismo, como muita gente ainda, infelizmente, usa esse termo. Outro fato aqui bastante emblemático que marca essa luta justamente pelos direitos LGBTQ+, no Brasil, foi que em 1987 um grupo chamado como Triângulo Rosa, na cidade do Rio de Janeiro, lutou bastante pela inclusão em 2 artigos da Constituinte de 87 da expressão orientação sexual no lugar de opção sexual. Até porque, gente, não existe isso. Hoje eu acordei e, plim, vou ser gay. Isso não aconteceu comigo, isso não acontece com ninguém. Mas é bastante importante essa expressão de orientação sexual no lugar de opção sexual. Ainda que a gente não tenha conseguido a inclusão nesses artigos da Constituinte de 87 sobre essa expressão orientação sexual, desde a década de 90 a gente está em tramitação no Legislativo de várias leis, uma delas inclusive sobre a união civil entre 2 pessoas do mesmo sexo. Mas só em 2011 o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da união civil estável entre 2 pessoas do mesmo sexo. Por unanimidade, o STF decidiu seguir o voto do relator Carlos Aires Brito. A partir de agora, casais homossexuais com união estável terão pela lei os mesmos direitos dos casais heterossexuais. E 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça equiparou as antigas uniões estáveis a título de casamento, ou seja, juridicamente eles passam a ter o mesmo valor. E pessoalmente isso é de uma tamanha importância que eu pude, enfim, me casar com a pessoa que eu amo e então poder celebrar o casamento que antes eu jamais poderia sequer pensar. Mas, gente, volta um pouquinho essa fita. Vamos lá para o ano de 2002, falar um pouquinho
pouquinho do processo de redesignação sexual. Em 2002, esse processo passou a ser possível e o Conselho Federal de Medicina reconheceu a mudança do masculino para o feminino. Mas apenas em 2008, ou seja, 6 anos depois, isso passou a ser possível e oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, sistema público oferecido à população. Em 2010, 2 aninhos depois, foi possível a mudança do feminino para o masculino. Mas, gente, essa fila ela pode durar até 20 anos de espera. Isso não garante que todas as pessoas trans vão conseguir fazer a sua transição adequadamente. E não só em termos de redesignação sexual, mas também o nome social é uma questão muito importante. O nome social é o nome que as pessoas trans se identificam, usam para se identificar a nível social. Em 2009, a gente teve um grande avanço nesse quesito, porque o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele permitiu que as pessoas trans pudessem utilizar o seu nome social, o nome que ela se auto-identifica. 4 aninhos depois, o nosso querido e amado Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, teve essa mesma concessão, ou seja, a gente está garantindo avanço por avanço. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal também autorizou a mudança do nome e do sexo no registro da pessoa, naquele que é reconhecido no cartório. E não somente isso, gente, agora, 2019, em maio, o STF, Supremo Tribunal Federal, firmou também questão sobre a criminalização da homofobia e transfobia. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje permitir que a homofobia seja criminalizada como racismo. Gente, é muito recente, está tudo acontecendo agora. É muita coisa bacana para a gente comemorar. Vamos falar um pouquinho sobre representatividade? Titio Vilaça aqui trouxe 2 nomes muito importantes que marcaram história, marcaram presença na nossa luta LGBTQ+. A primeira delas é a nossa querida Frida Kahlo, pintora mexicana, grande artista que representava, através de autorretratos, padrões, questionamentos sobre padrões de beleza feminina, sobre a dor, e inclusive honrou, através da sua arte, os padrões da cultura indígena. E que maravilhoso a representatividade dela, porque ela era abertamente bissexual. Outro grande nome de representatividade que eu trouxe aqui para vocês é do Alan Turing. Ele teve 2 grandes feitos que marcaram a vida da sociedade, que inclusive foi de grande representatividade no meio LGBTQ+. Ele foi o grande responsável pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E a outra, gente, ele inventou o computador. Sem ele, você não estaria me assistindo aqui bonitão agora. Mas essa história teve um desfecho muito triste. Em 1952, ele foi preso e punido por indecência. E ele foi obrigado a receber injeções hormonais que o levaram à impotência e, posteriormente, à sua morte. E falando ainda de representatividade, especificamente dentro da cultura pop, aqui no Brasil a gente pode citar, não tem como não citar, Pablo Vittar, Daniela Mercury, pessoas que apoiam e lutam pela causa LGBTQ+. E, gente, esse papo todo não é só para te contextualizar no Enem, não é só para te ajudar no Enem, não é só para te fazer entender o contexto histórico, mas para mim foi muito importante, como gay, como representante da comunidade LGBTQ+, aqui dentro do Descomplica, falar um pouquinho para vocês, contar, porque eu me enxergo nessa história. Olhar para a história da comunidade LGBTQ+, não é só importante para o gay, porque ele se enxerga, porque ele se espelha, mas também ajuda a trilhar o caminho de agora por diante. Ajuda a gente enxergar o quanto a gente precisa ainda conquistar em termos de direitos, em termos de movimentos sociais, em termos de representatividade. Tem muita luta ainda a ser travada. Isso nos fortalece para que a gente olhe para frente e consiga ter força e energia suficiente para a gente trilhar esse nosso caminho. Gente, chegamos ao fim de mais um Dose de Atualidades. Você é nosso aluno? Você não é nosso aluno? Você não é meu aluno? Aqui embaixo tem um link para você assinar o Descomplica com desconto e ter acesso a 2 aulas ao vivo semanais de atualidade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para aumentar o seu repertório sociocultural. Beleza? Se inscreve no nosso canal, dá like aqui no meu vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. É isso, gente. Um beijo no seu coração e até a próxima.